Olá, meus queridos e queridas, tudo bem com vocês? Professor Vini? Hoje nós vamos fazer as aulas de aprofundamento da parte ambiental, beleza? Tem alguns tópicos, né, algumas coisas que merecem um pouco de aprofundamento em cima das aulas. Às vezes não dá tempo mesmo de colocar, né, nas aulas. E aí a gente tem essas aulas de aprofundamentos que são tópicos mais sensíveis, tópicos um pouco mais importantes, que eu sempre sinto a necessidade de fazer. Beleza? Então vamos lá, né? Dos primeiros tópicos, eu vou trazer a questão, faço um debate em cima, né? Depois eu vou colocando. Hoje a aula vai numa sequência assim. Nós temos uma primeira questão da Unesp para analisar, que é o Francisco Alves Mendes Filho, o Chico Mendes, foi um seringueiro, sindicalista e extrativista ambiental brasileiro, conhecido mundialmente, né? Sua luta chamou a atenção internacional para a destruição da Amazônia, mas também sobre ameaças, né? Em 88, Chico Mendes foi assassinado. Sua atuação e seu legado continuam a inspirar muitas pessoas em movimentos de conservação ambiental e justiça social ao redor do mundo. No começo pensei que estivesse lutando para salvar seringueiras, depois pensei que estava lutando para salvar a floresta amazônica. Agora percebo que estou lutando pela humanidade. Humildade, humildade do Chico Mendes passou um pouco longe aqui, né? Mas tudo bem. Gente, para explicar o Chico Mendes, eu tenho que mostrar esse mapa para vocês, né? E começar com o ciclo da borracha. O ciclo da borracha ele é de meados do século XIX, tá? 1852, ali 1856, quando a borracha que era usada no mundo, segundo a Revolução Industrial, aqui principalmente, ela era advinda da seringueira. Seringueira é uma árvore que nasce na Amazônia, né? E tem lá os seringueiros, que eram as pessoas que tiravam, né, o látex dessa árvore e transformavam o látex em borracha. Um ponto central aqui para entender isso, né, quem eram os seringueiros, né? Os seringueiros, no geral, eram nordestinos, que saíam do Nordeste e entraram para a calha do Rio Amazonas. Um ponto central aqui para trabalhar com vocês, né, que essa região de saída do Rio Amazonas, então a foz do Amazonas e do Tocantins-Araguaia, são regiões muito próximas ao Maranhão, ali colares, né, é bem o ponto de contato do norte com o nordeste, o meio norte. Então você tinha entrado desses nordestinos na floresta. Essa galera, né, foi entrando, primeiro Santarém, depois Itacoatiara, Manaus, enfim, eles foram entrando para dentro do território, né, é, e, enfim, desenvolvendo a economia. Uma economia baseada no extrativismo. Lá no final do século XIX, né, 1890, mais ou menos 1895, os brasileiros já chegaram meio que no limite territorial que eles avançaram, que é hoje o estado do Acre. O estado do Acre ele pertencia à Bolívia. Então, os brasileiros passaram enfim, a usar, então, fazer um extrativismo em coisas que eram da Bolívia. A Bolívia não gostou muito, quase declara, enfim, chega a declarar, né, um início de uma guerra com o Brasil. E aí nós temos o Tratado de Petrópolis, do comecinho do século XX, que vai organizar isso, né? Vai, enfim, determinar esse território. O território passa a ser então brasileiro, e aí depois o território passa a ser brasileiro. Enfim, tem toda uma dinâmica, mas isso aí eu deixo mais com a história, né? Eu já gravei um curso nas minhas andanças, né, de geografia do Acre. Eu tive que explicar detalhe por detalhe isso, né? Meus historiadores, como tá no edital da história, eu deixo para eles explicarem isso, senão pode dar problema. Beleza? Eles entram, enfim, isso aqui passa a ser Brasil, a gente indeniza a Bolívia, tem até cavalo na história. O que que importa pra gente? Eles, enfim, permanecem produzindo esse látex nessa região, né, do Acre, também Rondônia tinha alguma coisa aqui mais para Porto Velho, tinha também nas bacias do Javari, tá? Esse arco aqui, né, seria um arco um pouco mais ocidental, por dizer assim, da Amazônia. Um ponto central para a gente seguir ao longo do tempo é que essa galera permanece meio na deles. Eles tomam na cabeça no século XX por quê? Além do início do uso do petróleo, né, para fazer borracha, a gente vai ter também as seringueiras sendo levadas para a Ásia, né? Então os caras levam as seringueiras para a Ásia. Na Amazônia ela é só mais uma árvore, então ela nasce espalhada, né? Na Ásia eles fizeram a plantação e agricultura mesmo, né? Uma atrás da outra ali. Na década de 70, é o início dessa região de Rondônia e Acre sofrer com os primeiros processos de avanço de agricultores, de pecuaristas, de madeireiros, nesse caso mais madeireiro e pecuaristas, né, que vão chegando já a Rondônia e o Acre. E o Chico Mendes, né, essas pessoas que estavam nessa região do Brasil, elas eram pessoas que não tinham o documento da terra, eles estavam ali existindo, né?
Então, enfim, essas pessoas estavam chegando do Centro-Oeste com a posse da terra, com o documento e com a força, né? Então a ideia do jagunço, a ideia da violência. E aí surge um novo conceito que é o embate desses seringueiros com os novos pecuaristas, principalmente. O Chico Mendes ele ficou conhecido porque ele era sindicalista, né? Então ele invadia a propriedade de pecuaristas, claro, né? Todo mundo ali era grileiro, quase todo mundo, pelo menos. E nessas disputas com pecuaristas e madeireiros, ele foi morto, né? Mataram ele injustamente em Chapuri, no Acre. Ele se tornou, né, um sinônimo de defesa da floresta mesmo, né? Enfim, contra esse avanço excessivo do modelo pecuarista, do modelo extensivista, né? De desmatamento e pecuária. Então, identifica a atividade econômica desenvolvida por Chico Mendes. É a seringueira, né? Aqui é a seringueira e a pauta social dele era o direito, né, daquelas populações locais manterem o seu modo produtivo. Então, o trabalho de Chico Mendes em defesa do meio ambiente proporcionou a criação de um importante instrumento de proteção ambiental, né? Nomeie esse instrumento. O nome desses instrumentos é a RESEX, né? Então, é a demarcação pelo governo federal das reservas extrativas. Então, nesse espaço é preservado, né? Então, qual que é o objetivo dela? Preservar aquele modelo de trabalho que é diferente da população comum, tá? Modelo extrativista do meio ambiente, porque para aquela população existir, você tem que ter aquele modelo específico de extrativismo. Se você tem desmatamento, acaba o modelo dos caras, né? Então, o objetivo é isso, preservar a floresta e também preservar aquele modelo. Esse modelo tem impacto ambiental? Sim, né? Mas é, obviamente, uma atividade de baixo impacto ambiental, de baixa densidade demográfica, instituída naquela região do Brasil. E, obviamente, em cima da luta dele foram instituídas, né, várias SESECs. Elas se concentram nessa região aqui, tá, mais ocidental da Amazônia, e também na região do Pará até o Maranhão, tá? Onde nós temos ali a Mata dos Cocais, e também tem alguns grupos sociais que foram mantidos assim, como o Resex. Uma outra questão que também fala de floresta ainda, né, pegando esse gancho de floresta, é uma coisa que para mim é central no debate, que é a disputa entre se a floresta deve estar de pé ou não. Quando a gente volta no passado, a gente vai para a década de 60, de 70, de 80, quando nós estávamos entrando na Amazônia, quando você olhava para a floresta, você via um ambiente a ser derrubado, um ambiente a ser domado, né? Um inferno verde. A gente ia conquistar, a gente ia plantar, a gente ia fazer pecuária, o que precisasse ser feito. E a gente supera essa ideia. Hoje, né? Obviamente, claro que tem pessoas que têm esse interesse, mas no geral a gente supera a ideia e busca coisas novas, né? De acordo com o Banco Mundial, o valor de manter a floresta amazônica em pé é de cerca de 7 vezes superior ao lucro que pode ser obtido por meio de diferentes atividades de exploração econômica. A estimativa considera que a preservação da floresta vale ao menos 317 bilhões de dólares por ano. Com base no texto, está correto afirmar, gente, primeira coisa, qual que seria o uso mais, né, a partir do desmatamento? Pô, é madeira, pecuária e agricultura, ou mineração. Só que se a gente for levar em conta, se a gente manter a floresta de pé, a gente pode pensar em 317 bilhões. O que seriam essas atividades de preservação? Cara, turismo, né? Educação ambiental, a, o controle de emissões de carbono, o mercado de carbono. Você pode pensar em um monte de coisa aqui, né? Eu vou fazer um debate um pouco maior em cima disso nas aulas de convenções ambientais na Geografia A, mas é um outro momento. Procurando o correto. Letra A. Adotar em curto prazo uma política econômica que avance com o desmatamento da floresta gera benefícios ambientais? De forma alguma, né? Pelo amor de Deus. Desflorestar a floresta é uma ação que deve ser implementada, não mais, né, meu nome? Para proporcionar o desenvolvimento, não, a gente consegue fazer desenvolvimento sem desmatar. Letra C. Aumentar a área das pastagens na floresta é o caminho para garantir a competitividade da pecuária de corte brasileira? Não. Se a gente quer aumentar a competitividade da pecuária brasileira, é melhoramento genético, né? É você fazer intensivação de pastos já instalados, né? Então, pô, é isso aí. D. Derrubar a floresta para cultivar soja mais rentável? Não, de forma alguma, né? Talvez para o cara da soja, para o Brasil não é, né? Letra E. Desmatar a floresta amazônica, além de uma perda de biodiversidade, é, em termos econômicos, uma destruição de riquezas, sim, claro, as várias potencialidades em cima daquele espaço. Então, hoje, obviamente, o debate ambiental vai por esse caminho na Amazônia. Uma outra questão que eu peguei com vocês
é um ponto, né, de queimadas no Brasil, né? Então, esses onde tem cada vez que você vê esse mais aqui, ou uma cruz, dependendo de você como queira olhar isso, é um foco de incêndio. E a gente vê que tem um foco de incêndio num corredor central, que eu poderia chamar de Brasil, corredor central, né? E a gente tem também aqui nessa região da América Sul Andina e depois lá no Chile e na Argentina. São espaços que, em algum momento do ano, passam muito tempo sem chuva e são lugares ricos em matéria orgânica, né? Uma coisa que eu sempre gosto de falar para os alunos, né, um ponto de vista mais de aprofundamento, para eu ter incêndio, eu tenho que ter tanto tempo seco quanto também matéria orgânica disponível para queimar. Por que que, por exemplo, no semiárido, se vocês observarem o semiárido de onde saiu a minha seta, não tem muito incêndio? Porque não tem matéria orgânica. Vegetação aberta, né, sem muita presença de folhas ou outros componentes orgânicos para pegar fogo, né? A figura registra os focos de queimadas realizadas pelo programa Queimadas do INPE, capturadas por imagens de satélites entre os dias 11 e 12 de setembro. No Brasil, as causas e as consequências atuais desses fenômenos são identificadas como ação, né? Letra A, culturalmente aceitável, uma vez que essa prática é considerada milenar na Amazônia, não, né? Não. Se a gente pensa na Amazônia, é uma prática agrícola bem tradicional, né? E não necessariamente algo assim. B, naturalmente equilibrada, não. Se tem uma coisa que as queimadas estão na América do Sul e no Brasil, é desequilibradas. Elas não estão equilibradas, né? Letra C, sociologicamente insustentável, pois a inserção de determinadas ações humanas nas várias regiões do país durante a estação seca impacta a atmosfera, a biodiversidade e a sociedade, sim. Então, a gente vai num ponto, né, que para a sociedade brasileira, esse modelo agressivo ao ambiente é insustentável. Claro que, às vezes, na nossa escala de tempo, não. Mas se a gente pensa mais para frente, sim, é algo super insustentável. Pela hidrografia, pela erosão, pela lixiviação, pela laterização, pelo assoreamento, por tudo que a gente passou recentemente no ponto mais ambiental da coisa, né? E letra D, economicamente viável, posto que os focos de queimadas refletem ações controladas pelos atores econômicos do agronegócio, que são bem distribuídos no território? Não, eles não são bem distribuídos, não é economicamente viável, ainda mais do ponto de vista ambiental, né? Essa prática. Eu particularmente, Vinícius, sem sair fora do professor, eu sou muito fã de práticas intensivas de agricultura, tá? De pasto, né? De criar mais soja no metro quadrado, criar mais boi no metro quadrado. Para mim, o caminho é por aí. Para mim, o caminho não é a agricultura orgânica, não é a agroecologia, não é esse o caminho, né? Um Brasil de 200 milhões de habitantes, com população pobre, né? Renda média, você quer fazer agricultura orgânica? Pelo amor de Deus, né? Então, é impensável num ponto de vista nacional isso, de segurança alimentar nacional, você desaderir a práticas de veneno, enfim, de máquina. É isso mesmo que tem que ter, né? O Brasil é um país quente. O Brasil é um país que não tem neve. Isso não mata os fungos. Você gasta 20% do que você precisa ou em fungicida ou em insumo de KPN, de minerais no solo. É duro fazer agricultura no Brasil, mas a gente ainda faz. Tranquilo? A letra C está correta. A questão 4, e eu vou fazer uma certa viagem em cima dela, né? É o perímetro do Parque Indígena do Xingu, no Mato Grosso. Nós temos o Parque Xingu delimitado, né? Então, isso aí de 61, né? E a gente vê a partir de 85, com as imagens de satélite, o parque preservado e as áreas ao redor, né, basicamente desmatadas, né? Foram aí gastas pelo desmatamento, pela agricultura em larga escala nessa região. Letra A. Explique com base na interpretação das imagens as principais transformações no uso e ocupação das terras no intervalo de 85 a 2022. A gente começa a ver, né, que nessa região as transformações desse espaço, desse polígono analisado retangular, ele se dá por urbanização, mas principalmente por desmatamento, pecuária, mineração e agricultura. Se você colocar isso, tu não vai errar, né? Indique dois elementos que explicam a relevância da demarcação ali na terra indígena do Xingu para a preservação socioambiental, né? Uma vez que você delimita essa terra, determina que tem uma proteção federal nesse ambiente, termina que os indígenas ali postos, né, são preservados pelo Exército, né, pelas forças de segurança do Brasil, são inspecionados regularmente pela FUNAI. Pô, esses camaradas têm direito, né,
a manter o seu modo de vida tradicional. E aí, obviamente, quanto mais terras indígenas eu, né, mantenho, maior normalmente vai ser a preservação. B, no que diz respeito ao debate sobre o marco temporal. Gente, eu uso essa aula para falar do marco temporal. É uma coisa que eu não acabei, né, ignorando em alguns pontos, mas a gente vai falar um pouco daqui para frente. Existe um debate no Brasil sobre, né, a bancada ruralista, recentemente, ali no momento mais pós-pandemia, trouxe um debate que é o seguinte: só seriam, tá, demarcados pelo governo federal, pela FUNAI, territórios indígenas, aqueles espaços que os indígenas já estavam até 88. A gente fala isso, né, porque a gente teve algumas demarcações, a Raposa Terra do Sol, né, foi uma das principais discussões, que foi o seguinte: em 88 não tinha indígena lá. E os caras pediram demarcação lá em 2003. Em cima daquilo começou um debate que já tinha em Santa Catarina, no judiciário deles, que era o seguinte: espaços que os indígenas não viviam em 88. Eles podem, né, viver hoje? Eles podem pedir demarcação hoje? O STF entendeu que os indígenas têm direito, sim, a pedir demarcação territorial em lugares que eles não estavam em 88. Porque eles foram expulsos, né? E ao voltar ao seu local de origem, eles podem, sim, pedir delimitação dessas terras. Existe uma ala um pouco mais, inclusive nacionalista, ou até mesmo mais conservadora do campo, que vai falar o seguinte: olha, né? Se eles não estavam lá até 88, eles não podem pedir a demarcação. Por quê? Isso aí já foi vendido, já tem agricultura, já tem cidade, já tem estrada em cima. E agora eles querem a demarcação, vai dar problema. Então você tem de um lado um direito dos indígenas, do outro lado o Estado brasileiro vendeu essas terras para alguém, essas terras foram comercializadas entre pessoas, tá? E agora quem está lá em cima, que nem tem culpa de nada, perde a terra por ser demarcada. E um ponto importante: demarcação de terra indígena não tem indenização, você perde a terra mesmo se ela for demarcada, tá? E aí tem-se o debate, né, justamente disso. O, os agricultores querem um marco temporal de 88 da Constituição e os indígenas entendem que o marco temporal de 88 não é válido, né? Então eles são contra a demarcação do marco temporal. É um debate complicado, tá? Esse é um debate que vai percorrer o Brasil. Teve um caso recente no Mato Grosso do Sul que a FUNAI demarcou uma terra como indígena. Isso aí foi lá perto de Corumbá. Eles demarcaram a terra como indígena, tá? Só que os agricultores que estavam lá tinham um título de venda das terras do estado, na época, do Mato Grosso, província do Mato Grosso, às pessoas. Então a província do Mato Grosso, o estado do Mato Grosso, vendeu aquelas terras para as pessoas. As pessoas compraram, estavam ali 6, 7 gerações já. E aí foi demarcada como indígena, eles perderam. Essa galera entrou na justiça e conseguiu ser indenizada, porque o estado tinha vendido a terra para eles. Então, o direito à propriedade privada, né? Caixão, né? Enfim, isso aí, eu não quero ter uma terra que entre nesse debate, né? Se bem que pensar bem, o território inteiro é indígena, né? Então, bucha pura isso daqui. Galera, pra gente finalizar, né? Um ponto importante pensando em Paraná. Eu não sou muito de falar de Paraná, ainda mais porque nossas provas não trabalham muito, mas aqui eu decidi trazer, né? O Paraná, ele tem algo bem específico que já teve um debate muito grande se era Resex ou não, mas pela lei não é. Pela lei estadual do Paraná, é determinado como área especial de uso regulamentado, que tem em cima dela uma comunidade tradicional chamada Faxinais. E os seus, né, as pessoas que vivem em Faxinais são chamados de faxinalenses. Gente, os faxinalenses, eles são espécies de camponeses, tá? Professor, o que é o camponês? O camponês, ele é uma pessoa que vive na terra, mas ele tem um modelo super diferente de vida, né? Ele não está ligado a essa agricultura mais comercial. Então ele é aquela figura da pessoa que faz a agricultura como modo de subsistência. Uma ideia de caipira, né? Então, os caipiras tradicionais da história brasileira, quando a gente fala caipira, popularmente tem outro conceito, mas caipira é um tipo de cultura que existe no Brasil, que era tipo o Chico Bento, assim, né? Então, o cara que morava na terra, tinha subsistência, ele caçava, enfim. Os faxinalenses é um tipo de camponês, né? Que tem também uma agricultura e pecuária de baixo impacto ambiental. O que é maluco de... Eu já fui em faxinal, né, várias vezes.
O que que é maluco de ver em faxinal, né? Primeira coisa, existe um uso coletivo da terra. Os animais são soltos, tá? Dentro de um faxinal, de um sistema de faxinal, existem muitas famílias posicionadas com suas casas, tá? E os animais são soltos. Olha, mano, tem porco solto, velho. Porco solto dá trabalho, velho, né? Tem o ditado, né? Incomoda mais que porco solto. É tipo isso. E lá no faxinal tá tudo solto. O porco, a galinha, o galo aqui, né? Acho que é um galo isso aqui. Tem uns pocotó lá atrás, tá? Então, bem posicionado. A origem cultural dos faxinalenses é mais portuguesa, tá? Um povo bem branco, na verdade. Existe uma miscigenação dentro dos faxinais, mas, assim, visualmente é um povo com tradições portuguesas, o uso da viola, do catolicismo, né? Sem muito sincretismo, inclusive o catolicismo deles. É um modelo mesmo de um resquício, né, de um século XVIII que permanece aqui no Brasil. A gente tem uma coisa engraçada no Paraná, né? Isso aqui é um carroção, isso aqui é origem ucraniana, né? Essa carroça aberta que vocês estão vendo, isso aqui é cultura eslava. Então, a cultura é uma coisa maluca, né? Então, um resquício cultural português aqui no nosso território, uma ocupação branca de terras abertas, coletivas, me parece muito um feudo isso, né? Com uma aquisição cultural nova, que é um carroção aberto eslavo. Enfim, na cultura, o Paraná é uma coisa maluca, né? E eles estão ali, né? É um tipo de camponês que cria porco solto. Tem, inclusive, faxinais bem próximos a Curitiba, tá? Então, é uma coisa maluca. Cara, Agudos do Sul tem faxinal, né? Então, 40 minutos de Curitiba tem esses espaços, né? E aí o estado do Paraná delimita, né, como essas áreas sur, que a gente chama, então área especial de uso regulamentado. Se você compra uma terra no faxinal, tu não pode cercar ela, né? Só pode cercar a tua casa, né? Se tua casa ali é tua horta, tu pode cercar, o resto tem que estar aberto, independente do tamanho da tua terra. Maluco, maluco, maluco. São coisas aí do nosso Paraná. Tranquilo, gente? É sempre uma satisfação. Muito obrigado, bons estudos e até mais.